Bata o olho neste título, respire fundo e responda com sinceridade. Se existiram gigantes que pisavam a terra com pés de pedra e corações de ferro, que se alimentavam da fraqueza humana e transformavam a violência em cultura, você teria coragem de encará-los? Hoje vamos atravessar milênios de sombras para contar de ponta a ponta a história dos Nefilim, os gigantes que desafiaram Deus, incendiaram o mundo com crueldade e foram varridos pelas águas do dilúvio, mas cujos ecos insistem em atravessar os séculos e alcançar os nossos dias. Antes de mais nada, eu quero falar com você que assiste com o coração atento. Este roteiro não é apenas história, é um espelho. Ao longo do caminho, eu vou te perguntar algumas coisas. Responda nos comentários, responda em oração, responda para si mesmo. Combinado? Então aperte os cintos, porque isso começa forte. O palco está montado nos dias de Noé. A terra pulsa com vida, mas também arde de violência. A narrativa bíblica descreve um cenário em que a maldade se multiplica como praga e os céus observam. E então vem a frase mais polêmica de todo o Antigo Testamento. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem são esses filhos de Deus? Há duas linhas principais. A primeira, muito antiga, diz que são anjos que deixaram sua posição e cruzaram uma fronteira que Deus havia estabelecido. A segunda, posterior, lê como sendo a linhagem piedosa de Sete, unindo-se em casamento com a linhagem ímpia de Caim. Aqui hoje vamos percorrer a trilha antiga, a dos vigilantes, não para satisfazer curiosidade mórbida, mas para entender o drama espiritual por trás do caos que levou ao dilúvio. Repare no detalhe. Não foi uma paixão inocente. Foi transgressão, usurpação, uma invasão de fronteiras. Os antigos chamavam esses anjos de vigilantes. Liderados por príncipes como Semjasa e Azazel, eles juraram numa montanha que executariam o plano juntos, para que nenhum voltasse atrás de medo. Essa imagem é poderosa, um pacto de rebelião gravado no próprio céu. Você consegue imaginar o barulho do juramento ecoando nos vales, os ventos prendendo a respiração, a linha invisível entre o eterno e o terreno sendo cortada? Pois é. E quando céus e terra se misturam fora da vontade de Deus, não nasce poesia, nasce monstruosidade. Dessa união proibida, nascem os Nefilim. O texto de Gênesis é curto, lapidar. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. A palavra Nefilim carrega o sentido de queda, derrubados, caídos. Os relatos antigos pintam os gigantes como vorazes, desmedidos. Eles consumiam o pão do povo até não restar nada. Então, devoravam o rebanho, os campos, as reservas. Quando a fome se instalava, voltavam-se contra os próprios homens. Canibalismo, saques, guerra, a terra sangrava. E os vigilantes, além de unir o que Deus separou, ensinaram segredos que a humanidade não estava pronta para manejar. Metalurgia voltada à guerra, encantamentos para controlar pessoas, cosméticos para seduzir, astrologia para idolatrar destino. Parece avanço. Era veneno disfarçado de luz. Pausa rápida para uma pergunta direta a você. Que tipo de conhecimento hoje, disfarçado de progresso, tem corrompido a nossa geração? Algoritmos que manipulam, promessas de poder sem responsabilidade, atalhos espirituais que prometem acesso a forças ocultas? Anote aí nos comentários, qual é o segredo proibido que está rondando a sua vida? Voltemos ao mapa. As cidades prosperam superficialmente, mas a alma humana definha. A maldade se normaliza. Os valentes da antiguidade, homens de renome, não eram heróis no sentido moderno. Eram tiranos. Aquilo que nos mitos pagãos aparece como glória, na Bíblia surge como corrupção. Por trás de façanhas épicas havia sangue inocente. A violência virou moeda e o medo instrumento de governo.
Deus observa. E o texto sagrado usa palavras que doem. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Não é que Deus errou, é linguagem humana para expressar a dor divina diante da perversão generalizada. A criação inteira, de ponta a ponta, estava contaminada, e ao centro, um homem, Noé, justo, íntegro em suas gerações e andava com Deus. Há quem veja nessa integridade um indicativo de pureza também de linhagem, não misturada com os vigilantes. Outros leem apenas caráter. Seja como for, Noé resiste à maré. E é aqui que a história vira um convite a você. Em uma cultura que chama o mal de normal, você está disposto a ser íntegro em suas gerações? Deus fala com Noé. O projeto é radical. Construir uma arca em terra seca, sob risos e zombarias, para preservar a vida. E aqui entra um dos ganchos mais fortes deste vídeo. Você já sentiu Deus te pedir algo que parece loucura para todo mundo, mas que no fundo você sabe que é obediência? Você já carregou madeira de fé enquanto a cidade te chama de tolo? Comenta aí, qual é a sua arca hoje? Enquanto a arca cresce, os vigilantes percebem que a sentença já foi dada. Em tradições antigas, Enoque, o homem que andou com Deus, é convocado como mensageiro. Ele anuncia o juízo. Os anjos que deixaram sua habitação seriam acorrentados em trevas, aguardando o grande dia. Os gigantes, fruto de sua rebeldia, seriam destruídos. E quando morressem, seus espíritos violentos e desabrigados vagariam pela terra como demônios. Perceba a lógica. Aquilo que nasce de uma união contra a ordem de Deus não encontra repouso. Quem nasce da vontade do Pai encontra casa. Quem nasce do atalho vira errante. Chega a chuva. O dilúvio rompe as comportas do céu e as fontes do abismo. Durante 40 dias e 40 noites, o mundo escuro é lavado. A arca balança, os gritos se calam, as cidades somem. Há uma melancolia nessa cena que ninguém gosta de encarar. Juízo não é espetáculo, é luto. Mas é também misericórdia radical, um reset necessário para que a vida tenha futuro. Quando as águas baixam, Noé sai, edifica um altar, respira o ar da promessa, recebe um arco nas nuvens como sinal. Deus, que julga, também promete. Ele decide marcar o céu com uma lembrança. Eu me lembrarei. Talvez você precise ouvir isso hoje. O mesmo Deus que corrige, cuida. Você pode estar pensando, tudo bem, mas e o "e" também depois? Excelente pergunta. Porque a Bíblia não esconde que, séculos adiante, os hebreus enfrentarão gigantes novamente. As colinas de Canaã abrigavam povos chamados de Anaquins, Refaíns, Emins, Zuzins. Os espias enviados por Moisés voltam apavorados. Vimos ali os Néfilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. O medo sempre exagera, mas a ameaça era real. Og, rei de Bazã, dormia num leito de ferro de proporções impressionantes. Golias, o filisteu de Gate, enfrentaria um garoto com pedras. E é curioso como a Escritura narra esses confrontos. Não com fetiche, mas com sobriedade. O que Deus repete é o mesmo. Não temas, eu estou com vocês. E é aqui que a história muda de tom. Porque diante dos gigantes, Deus faz nascer uma geração de corajosos. Josué e Calebe não negam os fatos, mas olham acima do medo. Se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar. Davi corre em direção ao gigante. Não corre porque ignorava o risco, corre porque já tinha íntima com Deus, no secreto, no vale, no pasto, no urro do leão e no pataço do urso. Repare, a vitória contra Golias começa antes da pedra voar. Começa na prática diária de confiar quando ninguém está vendo. Se você tem medo de gigantes, treine a coragem onde só Deus te vê. Vamos ampliar a lente para o mundo antigo, porque tantas culturas têm lendas de gigantes. Gregos falam de titãs,
nórdicos de jotuns, celtas de fomorianos, povos andinos de homens descomunais, os povos do Oriente Médio erguem zigurates e narram deuses caídos. Não é difícil imaginar que memórias fragmentadas dos dias anteriores e posteriores ao dilúvio tenham se transformado em mitos, poesia e superstição. Nem tudo é prova, nem tudo é invenção. Restam ruínas megalíticas que desafiam ferramentas simples, perguntas abertas que a arqueologia ainda cava. E no meio disso, a Bíblia mantém foco. Não adore as ruínas, adore o Criador, tem tudo a ver, porque a história dos Néfilim é, no fundo, a história de um mundo seduzido pelo atalho do poder. Os vigilantes trazem tecnologia sem caráter. Os gigantes encarnam a força sem compaixão. A sociedade aplaude o que brilha e ignora o que é santo. Fala sério, isso te soa familiar? Vivemos uma era deslumbrada por manipulação genética, orgulhosa de criar humanos melhorados, fascinada por mesclar homem e máquina, pronta para negociar identidade por desempenho. A Bíblia não é inimiga da ciência. Ela é inimiga do pecado que usa a ciência para brincar de Deus. O problema não é construir um nome para si no lugar do nome. Há um detalhe que precisamos tocar: Babel. Depois do dilúvio surge Nimrod, o primeiro poderoso na terra. A palavra hebraica ecoa Gibor, a mesma usada para os valentes de antes. Nimrod ergue um império, funda Babel, propõe uma torre até os céus, um símbolo de tecnologia, religião e política concentradas para tirar Deus do centro. Soa como déjà vu, não soa? É a velha tentação de costurar novamente o véu rasgado entre o céu e a terra com linha humana. Deus confunde as línguas, espalha os povos e, ao fazer isso, protege o futuro. Às vezes, a divisão que Deus permite é proteção contra a tirania. Agora volte comigo aos vigilantes. Judas e Pedro são claros. Eles foram presos, acorrentados, aguardando juízo. Isso não significa que toda atividade demoníaca cessou. Significa que os líderes daquela rebelião receberam uma sentença exemplar. E o que dizer dos espíritos dos gigantes? Tradições antigas os identificam com os demônios que Jesus expulsou. Personalidades violentas, desajustadas, famintas por hospedar-se. Olha o padrão. O que nasce torto tenta habitar o que está vulnerável. Por isso Jesus fala tanto de vigilância, sobriedade, oração. Quem abre brecha vira casa para o que não presta. Talvez você esteja pensando: ok, mas como isso conversa com o meu universo, com boletos, prazos, ansiedade, noites em claro? Eu te respondo com 3 quadros. Primeiro, todo pecado promete te tornar maior e termina te fazendo menor. Os gigantes prometem segurança, mas te deixam escravo. Segundo, toda vez que você usa poder sem caráter, você repete a pedagogia dos vigilantes. Terceiro, toda cultura que normaliza a violência para resolver conflitos está pavimentando de novo as ruas de antes do dilúvio. Não caia nessa. Vencer à força é fácil. Vencer com fidelidade é divino. E agora, um respiro de esperança. Porque a Bíblia não termina em gigantes. Termina com um homem que venceu todos eles. Jesus de Nazaré, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pisou neste solo carregado de memórias de queda. Ele encarou demônios que gritavam nas sinagogas, calou tempestades que lembravam velhas águas, multiplicou pão para um povo com fome de justiça, denunciou o poder que oprime com voz mansa e firme. Na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, expôs principados ao ridículo, abriu um novo e vivo caminho. Onde os Nefilim espalharam medo, o Filho espalha perdão. Onde eles devoravam, ele se dá. Onde eles juraram rebelião, ele jurou obediência até o fim. Eu quero fazer perguntas práticas e quero que você responda agora, nos comentários, como se estivéssemos conversando no corredor da sua casa. Primeiro, qual é o nome do gigante que te afronta hoje? Medo, culpa, pornografia,
Vício em reconhecimento, ira. Escreva. Dar nome é o primeiro passo para derrubar. Segundo, qual é o segredo proibido que você tem flertado? Um atalho, um relacionamento, uma mentira necessária? Confesse, luz cura. Terceiro, qual é a sua arca? Qual hábito santo Deus está te pedindo para construir, mesmo quando ninguém entende? Devocional diária, jejum regular, disciplina de generosidade, rotina de descanso. Compartilhe para inspirar outros. Vamos encerrar com história, porque histórias fixam verdades. No vale de Elá, Davi coleta 5 pedras lisas. Ele não escolhe espada brilhante, escolhe fidelidade antiga. Golias ri, o mundo sempre ri do que é pequeno e santo. Davi corre, e enquanto corre, declara: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Essa frase não é arrogância, é aliança. O resto você sabe. A pedra voa, o gigante cai, a espada que deveria matar Davi sela a derrota do opressor. Traduza isso para o seu cenário. A arma que seria usada contra você pode se tornar prova do livramento de Deus quando você corre na direção certa. Mas há uma última camada da história dos Néfilim que eu não posso deixar sem amarrar. Como nos dias de Noé. Jesus usa essa expressão para nos alertar sobre o fim. O que caracterizava aqueles dias? Corrida por prazer, normalização do mal, indiferença espiritual, zombaria da santidade, alianças perigosas, tecnologia sem temor, líderes que querem fazer um nome. Você percebe isso no feed, no noticiário, na sala de reunião. Não é para pânico, é para vigilância. A igreja não foi chamada a se esconder, mas a se manter sóbria, fiel, corajosa, amorosa. História também é memória de advertência. Os gigantes do pós-dilúvio foram enfrentados com coragem obediente. Os anaquins caíram diante de uma geração que decidiu não voltar ao Egito do medo. Golias tombou porque um pastor se recusou a vestir a armadura de um rei inseguro. Og foi derrotado porque Deus havia prometido a terra. Você está cercado de promessas. O mesmo Deus que fechou a porta da arca a favor de Noé, abre portas melhores para quem segue seu filho. O mesmo Deus que acorrentou vigilantes, estende misericórdia para quem se arrepende hoje. Agora, dica prática de guerra espiritual, sem misticismo, com Bíblia e chão. 1. Vigie olhos e ouvidos. Os vigilantes corromperam o ensino, você santifica consumos. 2. Confesse rápido, arrependa-se rápido, perdoe rápido. Demônios se alimentam de rancor. 3. Ame a verdade mesmo quando a verdade te confronta. 4. Pratique a mesa, ceia, amizade, partilha. A mesa é o anticampo de gigantes. 5. Adote o ritmo do céu, trabalho com descanso, missão com oração, coragem com mansidão. Quem vive assim já está derrubando Golias antes de chegar ao vale. Talvez você esteja sozinho na madrugada, celular na mão, fadiga nos ombros e se perguntando: será que Deus realmente me vê nesta selva? Ele vê. Ele viu Noé. Ele viu Hagar. Ele viu Davi escondido em cavernas. Ele vê você. E se hoje você decidir entregar o coração por inteiro, quebre o pacto com qualquer vigilante moderno, renuncie a alianças escondidas, apague altares particulares e diga: Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu saio da lógica dos gigantes. Eu entro na aliança do Cordeiro. Escreva isso, declare isso, viva isso, para fechar com chave de ouro um quadro profético de esperança. Apocalipse descreve um povo de toda tribo, língua e nação, vestindo branco, cantando alto, sem medo. Os gigantes da história inteira estarão ausentes dessa cena. Os vigilantes não aparecerão algemados, sequer serão lembrados. O Cordeiro estará no centro e a cidade não terá templo, porque o próprio Deus será a luz. É para lá que caminhamos. Até lá, nós lutamos. Não com violência, mas com verdade e amor. Não com grito, mas com fidelidade. Não com ódio,
mas com santidade. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer olhando nos seus olhos. Este não foi um conteúdo para curiosos, foi um chamado para guerreiros. Agora, faz 3 coisas. Primeiro, comenta. Eu confio no Deus que vence gigantes para que eu saiba que você está comigo nessa. Segundo, compartilha com alguém que precisa entender que nem todo poder é poder de Deus. Terceiro, se inscreve e ativa o sino. Tem mais batalhas espirituais mapeadas pelos próximos vídeos e eu quero você comigo, do começo ao fim. Que o Senhor te fortaleça, te cubra com sua graça e te ensine a escolher as pedras certas. Não temas a altura dos gigantes. Tema apenas uma coisa: viver sem a presença dele. E que a história dos Nefilim, que começou com um pacto de rebelião no alto de uma montanha, termine agora, na sua vida, com um pacto de fidelidade aos pés da cruz. Amém. Agora eu quero te levar para dentro da aldeia de Noé, numa manhã em que o sol parecia zombar de nuvens que nunca choviam. Os vizinhos passam pela obra e riem alto. Velho, você vai navegar onde? No pó. Os filhos carregam tábuas, as noras preparam comida, os animais se aproximam curiosos. Noé passa a mão na madeira, respira e ora. Senhor, dá-me constância. Eu sei que você entende essa oração. Em um mundo que chama de loucura qualquer obediência silenciosa, talvez a sua arca seja manter pureza no namoro, recusar propina, desligar um site às 2 da manhã, dizer não à piada suja na roda do trabalho. Pode parecer pequeno, mas é assim que se constrói uma arca, tábua por tábua, dia após dia, longe dos holofotes. E do outro lado, os vigilantes observam. Imagine Semjasa, olhando a obra, com raiva e compaixão distorcidas. Ele sabe que cruzou uma linha. Ele ensinou as mulheres a acentuar belezas com pós reluzentes, não porque ama beleza, mas porque deseja controlar desejo. Azazel sorri diante de lâminas afiadas. A humanidade agora tem ferro para impor medo, e o medo é seu idioma preferido. Os gigantes brincam de guerra com pedras do tamanho de bois. Uma mãe aperta o filho e sente um calafrio antigo, porque as histórias sobre homens desmedidos não são mais contos, são relatos. Que fique claro, o juízo de Deus não é explosão de fúria descontrolada. É a decisão justa de um Criador que vê a criatura devorar a si mesma. Se ele não intervém, os fracos somem da história. Se ele nada faz, o mal organiza impérios. Por isso as águas sobem. E se você acha duro, lembre, o mesmo Deus que fecha a porta da arca segura a mão de cada animalzinho, de cada criança, de cada idoso que entra. O juízo e a misericórdia não são inimigos. Caminham juntos quando o objetivo é salvar o futuro. Depois das águas, o mundo escuta um silêncio novo. A primeira coisa que Noé ergue não é uma cerca, é um altar. Ele queima incenso de gratidão e Deus responde com promessa. O arco no céu não é brinquedo de luz, é pacto. É Deus dizendo: eu segurarei minha mão sobre o gatilho da justiça, eu criarei um tempo de paciência. Você já agradeceu por esse arco hoje? Sem ele, nenhum de nós teria tempo de arrepender-se. Com ele, até os que zombam do céu ganham prazo para olhar para cima. A literatura antiga conta que os vigilantes desesperados pediram a Enoque que intercedesse. Enoque escreve cartas, leva súplicas, sobe e desce, até que a resposta venha: não haverá perdão. Dói ler isso? Dói. Mas o foco da Bíblia não é glamorizar anjos rebeldes, é proteger humanos vulneráveis. Os líderes da corrupção são presos. As cadeias são simbólicas e reais, prisões de trevas, limites sobre a ação. E aqui vai uma reflexão para você que lida com lideranças. Quando um líder cai, Deus o afasta não para humilhar, mas para impedir que muitos sejam destruídos com ele. Autoridade é coisa séria. Quando corrompida, precisa ser interrompida. Voltemos ao também depois.
A geografia de Canaã guarda nomes que hoje soam exóticos: Refaim, Emim, Zuzim, Anaquim. Os Refaíns aparecem como sombras que habitavam vales, possivelmente herdando fama dos antigos. Em Bazã, a tradição associa cavernas e portais ao mundo dos mortos. E Og reina ali como símbolo de arrogância que resiste a Israel. A Bíblia faz questão de registrar o tamanho de sua cama, não para fetichizar estatura, mas para dizer: até os colossos caem quando Deus decide. Nos relatos de Davi, outros gigantes com 6 dedos surgem, e a repetição do padrão mostra: sempre que o povo confia em Deus, gigantes tombam. Quando o povo esquece de Deus, gigantes governam. Você percebe como a Escritura é honesta? Ela não romantiza a força, ela celebra fidelidade. É por isso que os heróis bíblicos são pastores, carpinteiros, viúvas, mães que choram e oram, profetas que apanham e continuam profetizando. Ninguém vence gigantes posando para foto. Vence fazendo o que é certo quando ninguém aplaude. Se isso mexe com você, escreve: eu escolho fidelidade. Seu comentário pode despertar coragem em alguém que hoje está a um passo de desistir. Vamos falar de cultura. O mundo antigo era um aquário de mitos. Povos contavam histórias para explicar por que o céu troveja, por que o mar avança, por que alguns homens parecem maiores que a vida. A Bíblia não copia essas histórias, ela as corrige. Quando os gregos exaltam titãs, o texto sagrado expõe tiranos. Quando poemas cantam de amores entre deuses e mortais, a Bíblia chama de transgressão. Quando cidades erguem torres para domesticar o divino, o Senhor derruba os andaimes. O recado é claro: não romantize o que Deus chama de queda. E hoje, nossa sociedade ergue seus próprios mitos. Heróis que nunca erram, corpos que nunca envelhecem, mentes que nunca descansam. Debaixo disso, um oceano de ansiedade. O culto moderno, as melhorias do humano, repete a velha canção dos vigilantes: você pode tudo, basta querer. Cuidado! Nem todo poder é bênção, nem toda técnica é neutra. A pergunta que separa céu de queda continua a mesma: isso me aproxima ou me afasta do coração de Deus? Quero abrir 3 janelas teológicas. Janela 1. O mal sempre tenta confundir categorias criadas por Deus. Anjos e humanos são ordens distintas. Misturá-las foi rebelião. Hoje, o tentador bagunça nossas fronteiras. Homens e mulheres, adulto e criança, corpo e linguagem, sonho e dever. Ore por discernimento. Janela 2. Toda rebelião sofisticada se traveste de cultura. Os vigilantes ensinaram artes belas, mas as usaram sem altar. Resultado: estética sem ética. Hoje, design sem ética manipula. Marketing sem ética vicia, arte sem ética idolatra. Janela 3. Deus não interrompe a história, Ele redime a história. Onde houve queda, Ele escreve ressurreição. Há também o mistério das nações. Depois de Babel, Deus escolhe Abraão para reverter a dispersão. Essa escolha não é elitismo, é estratégia de amor. Deus cria uma família para abençoar todas as famílias. E ao longo do caminho, vemos lampejos de homens e mulheres de outras nações que se achegam à fé: Raabe, Rute, Naamã. Perceba a sutileza. No lugar onde gigantes imperavam pela força, Deus constrói um povo pela fé. O reino cresce não à base de gritos, mas à base de promessas cridas por gente pequena que obedece. Agora olhe de perto para Davi e Golias de novo, mas sob um ângulo que talvez você nunca tenha considerado. Golias aparece com bronze por todo lado, elmo, couraça, caneleiras, lança. Bronze era o metal símbolo da época. Davi, porém, vem com uma arma da criação: pedra e couro. Em termos teológicos, o gigante confia no que é forjado. O pastor confia no que é formado. O que você tem escolhido?
coisas forjadas pelo sistema ou realidades formadas por Deus. Escreve: eu escolho o que Deus formou. Pausa para a pastoral de alma. Talvez você cresceu ouvindo que os seus gigantes são maiores que você. Talvez a sua história familiar é uma colina de derrotas, vícios, traições. Em Cristo, isso não é decreto, é diagnóstico. O decreto é outro. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Os gigantes da sua casa podem até ter nomes centenários, mas nenhum nome é maior que o nome sobre todo nome. A cruz redesenha árvores genealógicas. Se você crê, diga: começa em mim. Voltemos aos bastidores. Por que Deus permitiria que anjos caíssem? Porque Ele valoriza liberdade autêntica. Amor programado não é amor. Obediência automática não é virtude. A história dos vigilantes, então, revela um mundo onde até seres celestiais foram testados. Alguns, como Miguel e Gabriel, mantiveram-se firmes. Outros, como Senjasa, preferiram glória própria. Deus poderia ter impedido? Sim, mas escolheu escrever com paciência uma história onde graça e justiça se beijam sem atropelar a liberdade. No final, ninguém dirá: fui forçado a amar. Diremos: fui atraído pela bondade. E quando Jesus caminha pela Galileia, a reação do mundo espiritual é reveladora. Demônios gritam: vieste nos atormentar antes do tempo? Isso confirma duas coisas. 1. Existe um tempo marcado de juízo final, o dia em que todo pacto de rebelião será julgado. 2. A presença de Jesus antecipa esse futuro no presente. Onde ele chega, estruturas velhas tremem. A pergunta é: você tem permitido que Cristo antecipe o reino dentro de você? Ou você tem negociado com Golias para não ter trabalho? Quero também tocar na teoria que identifica os espíritos imundos com os espíritos dos gigantes mortos. É uma hipótese antiga, usada para explicar a fome por corpos e a violência sem propósito de muitos demônios. Se é exata ou não, uma coisa é certa: Jesus os expulsa com uma palavra e os envia não para um corpo humano, mas para porcos que se precipitam no mar. Uma imagem que ecoa as águas do juízo. O recado é claro: o Filho do Homem tem autoridade sobre qualquer resquício dos dias de Noé. Agora, traduza tudo isso para a sua segunda-feira. Você entra na empresa e encontra um Golias de orgulho no corredor. Você liga a televisão e assiste a um Nimrod vestindo terno, prometendo salvação política por cima de princípios. Você abre a rede social e vê vigilantes modernos vendendo poder, beleza, segredos. Como resistir? Com 3 pedras de sempre: palavra, oração, comunidade. Palavra te dá discernimento, oração te dá força, comunidade te dá ombros. Sem isso, você vira presa fácil para gigantes sorridentes. E se o seu gigante está dentro? Se a sua batalha é com um trauma antigo, uma lembrança que cresce toda vez que você tenta respirar, uma culpa que volta como eco, ouça: você não tem que lutar sozinho. Conta para alguém maduro na fé, procura ajuda profissional, traz para a luz. O que os vigilantes prometeram foi acesso sem relacionamento. O que Deus oferece é cura com pertencimento. Não tente derrubar Golias com espada emprestada. Aceite a armadura de Deus, feita sob medida para você. Quero, por fim, pintar um último contraste. Os Néfilim construíram fama com medo. Jesus constrói reino com serviço. Eles aumentaram nome devorando. Ele engrandece seu nome doando. Eles juraram na montanha para desobedecer. Ele subiu ao Monte das Oliveiras para obedecer. Eles desceram para possuir filhas dos homens. Ele desceu para adotar filhos e filhas para Deus. Eles foram julgados pelas águas. Ele nos salva nas águas do batismo. Eles deixaram uma trilha de ruína. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Se este vídeo encontrou você cansado, guarde esta cena.
o Espírito pairando sobre as águas, como no Gênesis, o Pai colocando um arco nas nuvens, como nos dias de Noé, e o Filho chamando pelo seu nome, como chamou Davi no pasto. É a Trindade inteira conspirando pela sua vitória. Levanta, pega suas 5 pedras, recita as promessas e vai. O gigante não é o último capítulo. Deus é. E sim, eu quero te ouvir. Qual parte dessa história mais te abriu os olhos? O juramento dos vigilantes, o altar de Noé, a coragem de Josué, a corrida de Davi, o senhorio de Jesus sobre demônios? Escreve. Vamos aprender uns com os outros, porque guerras espirituais se vencem em companhia. Aperta o like se isso construiu fé em você e manda para alguém que está sendo esmagado por um nome que parece grande demais. Até aqui, falamos de passado e de presente. Deixa eu terminar olhando para o futuro. A Bíblia descreve um último levante global, não de gigantes de carne, mas de sistemas gigantes. Chamam-se besta, Babilônia, falso profeta. É a versão 2.0 de Babel. Tecnologia, propaganda, economia e religião misturadas para substituir Deus. Como resistiremos? Do mesmo modo que sempre resistimos. Fidelidade no pequeno, amor aos inimigos, apego à verdade, esperança indomável. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fiel no pouco hoje, pronto para grandes afrontas amanhã. Se isso faz sentido, ora comigo. Pai, obrigado porque em Cristo eu tenho autoridade para derrubar fortalezas. Renuncio alianças com o orgulho, com o medo, com a mentira. Rompo pactos com qualquer vigilante moderno. Recebo o teu espírito para viver como Noé, construir como Noé, perseverar como Noé. E quando o gigante aparecer, eu correrei como Davi, não para mostrar coragem, mas para mostrar confiança. Em nome de Jesus, amém. Agora, compartilha. Porque se a história dos Nefilim nos ensina algo, é que silêncio diante do mal fortalece gigantes, enquanto testemunho sincero ergue altares. Até o próximo episódio, e que o Senhor, forte e poderoso nas batalhas, te acompanhe em cada passo.